Bom dia, estamos aqui de novo para mais uma aula, né, dando sequência no que nós estamos vendo. Sempre não se esqueçam, crianças, sempre quando vocês forem acompanhar, pega o livro para acompanhar, para não ficarem, né, avoados aí, dormindo em cima da cadeira, né, só tomando suquinho, comendo, vamos pegar o livro e olhar. Aquele esquema ali, claro, para vocês saberem exatamente sobre o que nós estamos falando e onde vocês vão procurar isso. No livro de vocês, livro 1, capítulo 4, aula de interpretação do texto, vocês têm as pastas ali abaixo, e o AS são as atividades de sala, as pastas. O AP, as atividades propostas, e vocês também já sabem, mas é sempre bom lembrar, né? Para não dar aquela esquecidinha. Bom, hoje nós vamos falar sobre o quê? Texto. Que a gente fala sempre. Só que hoje nós vamos falar sobre os níveis de compreensão que um texto tem. E é até bom, porque aí você vai saber em qual desses níveis você está e o que é preciso fazer para que a gente possa passar de um nível para o outro. Né? Aí vamos lembrar de duas coisas que eu também sempre falo com vocês. Existe uma diferença entre apreensão e entre compreensão. Quando você apreende, é só aquilo que você vê, é a superfície. É como você vê um rio e vê ele por cima. Não dá para saber se é fundo, se é raso, se tem bicho perigoso, se não tem. Por quê? Porque você está vendo só a superfície, aquela coisa visível. Agora, o compreender é quando você sabe nadar e pula. Aí você vai fundo, com cuidado. Aí você vai aprendendo, olha, ali é fundo, ali é raso, ali eu posso ir, naquele pedaço do rio ali pode ter cobra, pode ter arraia, né? Para você não fazer. Igual aquele artista que veio aqui passar na mão da água do rio, levou uma pedra de uma ferroada de arraia. E os níveis de compreensão do texto é isso. É como você olhar para o rio. Né? Você olha para o rio, você vê a superfície e não vê o todo. Ou como você olhar para o mar, quando você está lá, né? Vê aquele marzão, toda uma imagem do mar, o que você vê, você está aprendendo, você não sabe o que tem. Né? Até porque a visão ali é muito grande. Então vamos lá. Dentro de um texto, nós podemos ter três níveis. Acompanhe com o professor. Ó, você tem o nível literal, você tem o nível inferencial e você tem o nível crítico. São três níveis. Você começa por onde, logicamente? Você começa pelo primeiro, pelo inferencial. Né? É o primeiro, aliás, pelo literal. É o primeiro que a gente tem. Por quê? O que é o nível literal de compreensão? Aí no livro de vocês, exatamente na primeira página do capítulo, vocês têm a reprodução de uma gravura que só de você olhar, você vai saber que tem ali algo a ver com a Chapeuzinho Vermelho. Certo? Porque tem uma menininha vestida com vestidinho vermelho, com um capuz vermelho, com uma cestinha, porém numa floresta desmatada. O que você vê aí? A menina, uma floresta desmatada, isso é seu nível literal, aquilo que você vê. O que é nível literal? O que está explícito no seu texto. Lembra quando vocês eram pequenininhos? A gente não cresceu ainda, né? Mas pequenininhos de idade, e vocês estudavam e vinham aquelas perguntas assim: qual o título do texto? Quais os personagens do texto? Onde a história se passa? Quando a história se passou? Isso é nível literal. É aquilo que o texto te mostra. Está na sua cara. Então, a primeira informação é o primeiro contato. E vamos lembrar de outra coisa. Quando nós falamos de texto, nós já estamos falando só de textos verbais, livros, contos, crônicas. Nós estamos falando de histórias em quadrinhos, nós estamos falando de memes, nós estamos falando de charges, nós estamos falando de gravuras, de pinturas, de esculturas, de símbolos. Tudo isso é texto. E o nível literal é aquilo que você vê. Quando você vê, por exemplo, as latas das lixeiras recicláveis, uma amarela, uma azul, uma verde, uma vermelha, e nos hospitais também tem a branca. Isso é texto. O que é seu nível literal? São as lixeiras, suas cores e os símbolos. Você está no nível literal, aquilo que você vê. Só que o texto não se faz só de níveis literais. A gente precisa de mais.
Você não pode ficar só na superfície do rio. Para saber como esse rio é, o que tem no fundo, se é raso, se tem peixe, se não tem, você tem que ir além. Aí nós passamos para o segundo nível. Qual é o segundo nível? O nível inferencial. Que é onde vocês, eu, todo mundo se encontra dentro quando fazemos uma primeira leitura. O que é o nível inferencial? Aí já não é mais só o que o texto mostra, não. Não é só o que está explícito, mas também o que está implícito. Pressupostos. O que você já sabe? Aí nessa primeira página do capítulo do seu livro, você pressupôs, você já sabia que era Chapeuzinho Vermelho, você já sabia da floresta e do caminho que ela vai para a floresta. Mas aí você começa a fazer inferências, a mensagens que estão implícitas. Por que essa floresta está desmatada? A floresta do Chapeuzinho Vermelho não era desmatada. Ela está andando numa floresta sem árvore. Isso é, você começa a fazer suposições. Você começa a pensar, mas o que quer dizer isso? Você vai fazer cruzar informações, aquilo que você já sabe com aquilo que você tem. Aí entra o seu conhecimento do mundo. Para uma criança, ela vai olhar essa Chapeuzinho Vermelho andando numa floresta sozinha. Agora, para você que está no ensino médio, não. Essa floresta desmatada quer dizer algo. Aí você começa a inferir, deduzir. Por quê? Desmatamento, acabou com o meio ambiente, não tem preservação. Isso é um nível inferencial de leitura, quando você vai detectando símbolos, quando você vai detectando maneiras de entender o texto, além daquilo que ele te mostra. O famoso implícito, né? O famoso implícito. Aquilo que não está escrito, mas aquilo que você depreende. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma época de fake news. Muita notícia fake. Uma fake, uma notícia, ela é um texto, às vezes, misto, né? Verbal e não verbal, que traz informações explícitas. Só que não é porque é explícito que você vai ficar só no nível literal. Quando você pega uma fake, você vai olhar a data. Por aí, às vezes, de início, você já descobre que é falsa pela data, que o povo até esquece, a pressa é tanto para publicar algo falso, né? Para fazer uma anarquia na cabeça do povo, que eles nem percebem isso. Você vai lá e fala, pô, isso aqui é de 2 anos atrás, isso aqui é de 15 anos atrás, né? Como ontem mesmo publicaram, né? Não sei se vocês viram, uma fake falando que esse menino aí do BBB estava no restaurante comemorando com todo mundo do Big Brother e perguntaram, não é para fazer quarentena? Era uma foto do ano passado, da outra edição. Então era simplesmente ir lá, ver a data, fazer algumas coisas, que é o que? O desafio da inteligência, né? Você vai ler essa notícia e ficar só no literal, já vai acreditar, vai repassar, é aí que esses níveis de compreensão, entender agora o que quer dizer compreensão, faz você repassar ou não, faz você colocar os olhos, isso é boato, isso é fake, principalmente na época que nós estamos vivendo agora. Quando você faz isso, quando você lida com as informações, quando você cruza elementos e chega a uma conclusão, aí você pode dizer que você chegou no seu outro nível, que é o nível crítico. O que é o nível crítico? Eu falo mal? É fazer crítica? Boca de Mateus? Não. Fazer crítica é você ter juízos de valor. Você vai usar a sua experiência, o seu conhecimento, para fazer um juízo de valor. O que é um juízo de valor? Saber se uma notícia é fake ou não, por exemplo. Saber se o texto tem validade ou não. Compreender que essa página da Chapeuzinho Vermelho, no seu livro, está fazendo uma crítica como o desmatamento. E aí veio uma frase embaixo, né? Que eu não sei se vocês leram, né? Fica só na figura da minha frase. Está escrito assim: você não vai querer contar essa história para os seus filhos. Vai? Que história? Porque se continuar do jeito que está, daqui a algumas décadas, a história da Chapeuzinho Vermelho vai ter que mudar. Nós vamos ter que falar, né? Não é pelas florestas, não tem floresta mais. Ela vai pelo deserto, porque não vai ter mais floresta nenhuma para andar.
Né? Isso nós temos um lado, esse lado de compreensão, e agora vou usar um fato atual, que está acontecendo agora nesse momento que nós estamos vivendo o coronavírus. O Cascal lavou as mãos. Isso é um nível de compreensão crítica de um texto. Qual é o texto de Maurício de Souza, que é, né, o dono lá da Turma da Mônica? Qual é o texto que ele tem? A realidade. Nesta realidade que nós não vivemos, ele não poderia continuar mais no nível literal de compreensão. O Cascal não vai lavar a mão, não vai tomar banho porque ele tem medo de água. Isso hoje, na nossa realidade, olha o nível mudando, passando do nível inferencial. A experiência, o conhecimento. Na nossa realidade, uma criança hoje que não lava as mãos, que não chega perto da água, ela pode morrer. E aí eu passo para o meu nível crítico, que é o quê? Na minha realidade atual, sim, o Cascal vai lavar as mãos. Isso para vocês verem que esses níveis de compreensão, eles estão em todo lugar. Ele não está só no romance, ele não está só no conto, ele não está só no crônica, ele está em qualquer lugar. Você saber avaliar uma coisa que é brincadeira ou não é. Você entender um texto, entender uma obra literária, sim. Às vezes você lê uma primeira vez, você fica meio perdido, mas você vai buscando conhecimento e você lê. Eu já contei para vocês, né, sobre, por exemplo, Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia exige que você tenha conhecimento, sim, da chamada doutrina cristã, para entender tudo o que acontece ali. Entender que o asno não é uma representação, o leão é uma representação de Jesus Cristo. Entender que quando ele fala para Lúcia, lá em um dos episódios, que a Lúcia não vai mais poder voltar para Nárnia, mas que ela vai reconhecer com outros nomes, que isso é o quê? Isso é uma paráfrase que o autor fez a frase da Bíblia de Jesus Cristo. A casa de meu pai tem muitas moradas, mas só através de mim você pode chegar a ele. Isso quer dizer o quê? Que você, saindo do seu nível literal, né? O leão não é só um leão, ele representa algo. Aquela frase quer dizer alguma coisa. Passou por seu referencial, chegou aqui, no seu nível crítico, nível de compreensão crítica de uma leitura, e aí você entende. Os textos, os nossos textos, eles se dividem nesses dois tipos. Nós temos textos literários e não literários. O que é um texto não literário? É um texto técnico. Mas não quer dizer que por ser um texto técnico, denotativo, literal, que você vai ficar só no nível literal da leitura. Não. Eu falei da notícia agora. A notícia é um belo exemplo. Uma notícia, para você compreender, você tem que avaliá-la dentro do nível crítico, não só literário. Os não literários, que aí você tem a linguagem figurada, a linguagem conotativa, os símbolos, os elementos, tudo que faz com que você possa compreender uma informação e entender. Bom, crianças, é isso. Para a nossa aula de hoje, esses níveis de compreensão, vocês entenderam bem que são esses três níveis: nível literal, nível inferencial e nível crítico de leitura. De novo, lembrando, tarefinha, hein? Atividade de sala feita, as páginas ali colocadas, e atividade proposta também a respeito da interpretação desses elementos textuais. Certo? Beijo, abraço para vocês.